Olá pessoal, meu nome é João Victor Andrade Lacerda. Bom, antes de mais nada, né? Não sei que horas cada um de vocês, que horas, que momento cada um de vocês está assistindo essa apresentação, então deixo aqui meu bom dia para quem for de bom dia, meu boa tarde para quem for de boa tarde, e meu boa noite para quem for de boa noite. Eu sou pesquisador bolsista aqui do Instituto Nacional da Mata Atlântica, em Santa Teresa, no Espírito Santo. E a gente vai falar um pouco sobre o projeto de ciência cidadã Cantoria de Quintal, tá? E eu pensei em dividir esse módulo em três partes, tá? Em três aulas, de 20 a 30 minutos cada. A primeira falando dos anfíbios, propriamente ditos. Depois de projetos de ciência cidadã, das possibilidades de se trabalhar com anfíbios em projetos de ciência cidadã, mais especificamente do projeto Cantoria de Quintal, numa perspectiva mais de biodiversidade nesse momento. E por fim, a gente vai falar desse mesmo projeto, ou seja, do projeto Cantoria de Quintal, no contexto escolar, das aplicações, do que a gente vem fazendo e de outras possibilidades de se trabalhar com projetos desse tipo no contexto da sala de aula, tá? Sobretudo no ensino básico. Pois bem, eu vou começar essa apresentação mostrando aqui o caso da dona Sandra, aí perto de vocês, ó, no interior de São Paulo, tá? A dona Sandra encontrou uma perereca na sua casa e, movida por um pavor, né, um medo, um nojo, ela tentou colocar fogo nessa perereca e, sem querer, ela ateou fogo na própria casa, né? E por que eu gosto de começar essa apresentação? Por que eu escolhi começar essa apresentação? Porque essa apresentação falando do caso da dona Sandra, né? Porque ela justifica o motivo pelo qual eu escolhi começar esse módulo falando especificamente sobre os anfíbios, né? Que é um grupo, como a gente viu aí, a dona Sandra não é um caso isolado, apesar de extremo, né? É um grupo bastante estigmatizado, que existe uma série de lendas, fobias, pavor, nojo envolvido. Então, de certa forma, antes de convencer alguém sobre a importância de se trabalhar com anfíbios em ciência cidadã, eu gosto de começar exaltando esse grupo, né? Exaltando, falando da diversidade, da importância para o meio ambiente e da importância para nós, seres humanos. Mas, afinal, quem são os anfíbios? Né? Então, os anfíbios eles são divididos em três ordens. Os anuras, tá? Os sapos, rãs e pererecas, os caudatas, que são as salamandras, os tritões, e as gimnofionas, que são as cecílias. Né? Mas afinal, o que sapos têm a ver com caudatas, que parecem mais lagartos, que as gimnofionas, que se parecem mais serpentes, né? Tem um corpo serpentiforme. O que esses animais têm em comum que os agrupam dentro dessa categoria, dentro dessa classe, que são os anfíbios? E a primeira característica em comum é que eles possuem ciclo de vida bifásico, ou seja, eles possuem ciclo de vida duplo, parte associada ao ambiente aquático e parte associada ao ambiente terrestre. Ah, mas eu estou vendo aqui essa foto aqui da Cecília, ela não está na água, mas reparem essa umidade ao redor, então ainda que não esteja diretamente associado a um corpo d'água propriamente dito, os anfíbios precisam de muita umidade para sobreviver, tá? E uma característica que obriga essa relação com a umidade é em relação aos ovos, tá? Então a gente vê aqui um ovo de galinha e um ovo de ovos de anfíbio. A principal diferença aqui que a gente pode observar externamente é que o ovo de galinha possui uma casca protetora, enquanto os ovos dos anfíbios não, a casca é permeável. Então, se tiver no ambiente seco, ela desidrata, perde água e esse organismo, obviamente, não vai vingar, né? Ele não vai completar seu ciclo de vida, não vai se desenvolver, enfim. A gente tem no planeta cerca de 7.500 espécies de anuro, cerca de 800 espécies de salamandras e cerca de 220 espécies de cecília, tá? Os anuros, sapos, pererecas e rãs ocorrem em praticamente todo o planeta, né? Bastante aqui na América do Sul. E a gente tem, quando a gente fala de anfíbio, é o grupo que a gente tem mais associado em nosso imaginário. Tá? As salamandras, elas ocorrem majoritariamente no hemisfério norte. A gente até tem algumas espécies no Brasil, nenhuma aqui na Mata Atlântica ou Cerrado. A gente tem 5 espécies apenas brasileiras. E as cecílias, apesar delas estarem distribuídas majoritariamente no hemisfério sul, com muitas espécies no Brasil,
elas são animais que vivem, sobretudo, enterrados em galerias no solo, tá? Então não são espécies assim que também fazem tanto parte do nosso imaginário. Então a gente vai falar basicamente sobre os anuros, tá? Sobre os sapos, pererecas e rãs. De certa forma, é óbvio que na biologia a gente tem várias, né? A gente tem exceções, enfim, mas sapos são aquelas criaturas que têm a pele mais rugosa, tem essas glândulas aqui de toxina associada aqui atrás dos olhos aqui, bastante saltadas. As rãs costumam ter dedos mais longos e pele mais lisa, e as pererecas, essas sim, são muito fáceis de serem identificadas porque elas possuem essa ventosa, essa bolinha aqui na ponta do dedo, tá vendo? Que permite com que elas escalem galhos, folhas, parede de casa, ou seja, se você chegar na sua casa um dia, tiver um anuro no azulejo do seu banheiro, muito provavelmente trata-se de uma perereca por conta dessa habilidade de escalar, tá? Eu já falei ali uns 2 slides atrás, mas no mundo a gente tem cerca de 7.500 espécies de anuros, de sapos, pererecas e rãs. No Brasil, a gente tem mais de 1.100 espécies. A gente não se dá conta, mas o Brasil é o país do planeta com maior riqueza, maior diversidade de anfíbios. É o país mais diverso em anfíbios do planeta, tá? O número 1. Aqui na nossa Mata Atlântica, a gente tem cerca de 700 espécies, sendo que a maioria delas é endêmica, ou seja, não ocorre em nenhum outro lugar do planeta além da Mata Atlântica. E é interessante a gente notar que quando eu falo dessa diversidade incrível da Mata Atlântica, eu nem estou me referindo àquelas florestas pujantes de 1.500 anos atrás, eu estou me referindo só ao que sobrou da Mata Atlântica, tá? Que é menos de 30% da sua cobertura original. Então, olha só que interessante, nesse restinho de mata, nesse restinho de floresta que restou por aqui, a gente ainda tem mais da metade de todas as espécies que ocorrem no Brasil e cerca de 10%, né? Para cada 10 espécies que tem no planeta inteiro, uma delas está aqui na Mata Atlântica. Então veja que potencial, que diversidade incrível a gente tem aqui em nosso quintal. Aqui só para a gente ter um exemplo aí mais pertinho de vocês aí, tá? E no município de São Paulo, só no município de São Paulo também são conhecidas cerca de 90 espécies de anfíbios, tá? Isso dá mais de 10, cerca de 12% de toda a diversidade que a gente conhece para a Mata Atlântica. E aí eu vou separar esse trabalho para colocar como material complementar, como leitura complementar para vocês, esse trabalho de divulgação científica, então com uma linguagem bastante acessível, tá? Essa listagem de anfíbios na Terra da Garoa, tá? Que é de onde eu tirei esse número de 90 espécies, tá? Um texto publicado na Ciência Hoje pelo Léo Malagoli. E esse texto do Léo, além dele trazer aí uma série de contexto histórico das pesquisas, os métodos, né, exaltando coleção de anfíbios, importância de coleção, importância de atividades de campo e tal, ele tem também uma seção falando sobre observação, atividades de observação de anfíbios bastante interessante, que talvez possa inspirá-los a desenvolver ou a pensar em desenvolver algum projeto nessa temática. E vaidoso que eu sou, eu não poderia deixar de destacar que esse trabalho, ele cita nosso projeto aqui, o Cantoria de Quintal, como uma iniciativa, como uma das possibilidades dessa abordagem. Mas então, né? Então, um grupo tão diverso assim, com mais de 7.000 espécies conhecidas, é esperado que haja uma diversidade incrível em diferentes aspectos, em diferentes características em relação a esse grupo, tá? Então, dentro dessas 7.000 espécies, mais de 7.000 espécies, a gente tem uma variação enorme, por exemplo, de tamanhos. A gente tem a Rangolias africana aqui de quase 3 quilos e temos a rampulga brasileira aqui, que é considerado o menor vertebrado, isso é um adulto, tá, gente? O menor vertebrado do planeta, com poucos milímetros de tamanho. A gente tem também uma diversidade incrível de formas, né? Sapos com chifre, sapos achatados, sapos com formato de folha, enfim, existe uma diversidade de forma incrível também em relação aos anfíbios. Uma diversidade de cores também, a gente tem espécie preta, amarela, amarela de bolinha azul,
azul de bolinha amarela, listrada, e uma diversidade também em relação a cores de uma mesma espécie. Então, indivíduos de uma mesma espécie, elas podem ter colorações relativamente diferentes, tá? E além de uma diversidade enorme de tamanho, de formas, de cores, a gente tem também uma diversidade enorme de possibilidades em relação aos ambientes ocupados pelos anfíbios. Então, a gente tem anfíbio espécies características, por exemplo, de cidades. Se tem ali perto de estrada, se tem uma poça d'água, muito provavelmente tem uma espécie de anfíbio que se reproduz ali. Lá no meio do deserto, tá? Em lugares que tem água que chove durante um período super restrito do ano, se tiver água em alguma parte do ano, em algum período do ano, muito provavelmente tem uma espécie que se reproduz ali. A mesma coisa para lugares que ficam congelados, ambientes que ficam congelados ao ano inteiro, lá no norte do Canadá, ainda assim, no momento do degelo, enfim, se tem água, é muito provável que exista uma espécie se reproduzindo por ali. Tá? Em riachos isolados, dentro da floresta, enfim, não é nenhum exagero a gente afirmar que no planeta inteiro, praticamente onde tem água, muito possivelmente tem pelo menos uma espécie de anfíbio se reproduzindo naquele local. Mas, apesar de toda essa riqueza que a gente, né, observou, o que a gente encontra representado em livros didáticos, normalmente, é esse ciclo simples, tá? Ciclo de vida simples. Animais terrestres que se reproduzem na água, sofrem aí esse processo de transformação que a gente chama de metamorfose, depois se tornam adultos terrestres novamente, enfim, esse ciclo é representado normalmente dessa forma. Mas, diante de dessa riqueza, dessa diversidade que a gente acabou de comentar, é de se esperar que esse ciclo não seja exatamente assim para todas as espécies, né? Então, cada espécie, a depender do ambiente, do local que viva, da sua história evolutiva, tem uma forma particular de atravessar, de passar por esse ciclo. Só para a gente ter uma ideia, né? Esse primeiro passo, vamos chamar de primeiro passo aqui do nosso ciclo, que é o amplexo, que nada mais é que esse abraço nupcial, tá? Da fêmea pelo macho, ele pode ocorrer de diversas maneiras a depender da espécie. A gente tem aqui uma ilustração mostrando a riqueza de tipos de amplexo, de abraço nupcial, e aqui não é ao acaso, né? Não cada espécie tem uma forma específica de amplexar, tá? Então existe uma riqueza enorme associada a esse primeiro passo, que é o amplexo. Seguindo o nosso ciclo aqui, existe também uma diversidade incrível em relação às formas de desova, de oviposição, né? E os locais onde esses ovos, onde essa desova é depositada. Então, a gente tem espécies que se depositam a desova diretamente na água, algumas depositam em galhos, em folhas, outras a fêmea carrega esses ovos no dorso aqui, são as pererecas canguru, tá? Outras se reproduzem exclusivamente dentro de bromélia, algumas se reproduzem em oco de árvore, outras, para se ter ideia da especificidade, tem espécie que só se reproduz dentro da castanha, quando a castanha cai no chão e ela abre e ali deposita, acumula a água da chuva, tem espécies que só se reproduz ali dentro, ou seja, uma riqueza, uma diversidade, mais uma vez, incrível em relação aos modos reprodutivos, tá? Em relação à fase de girino, a fase larval, né, a gente também, como era de se esperar, tem uma riqueza, uma diversidade incrível associada aos girinos. Tá? E essa fase é uma fase que não salta tanto aos nossos olhos, a gente não vê rotineiramente, então a gente se refere como sendo o mundo secreto dos girinos. Então, tal qual a gente falou dos adultos, né, os girinos também, eles têm uma diversidade incrível em relação, por exemplo, a cores, né? Então a gente tem desde aqueles pretinhos que a gente tem no nosso imaginário, mas também temos girinos amarelos, girinos listrados, girinos vermelhos, enfim. E uma diversidade também incrível de tamanhos, né? Então a gente tem aquele girininho de poucos milímetros, mas também tem girinos de quase um palmo, a depender da espécie. E, mais uma vez, uma diversidade incrível também de formatos, de adaptações
em relação ao modo, em relação à história natural, à história evolutiva, normalmente relacionado aí também ao tipo de ambiente em que aquela espécie se reproduz e se desenvolve. Por exemplo, aqui a ranzinha da pedra, que o girino parece um cascudinho de aquário, né? Ele fica só ali raspando água, com parte do corpo fora da água, na verdade, raspando aquele filetinho de água que escorre nas pedras. Ou girinos que vivem sempre submerso ali, captando o alimento que cai na flor da água, então ele tem essa boquinha que a gente chama de boquinha de guarda-chuva, que ele fica na superfície com a boquinha ali para captar o alimento que cai na água. Então, mais uma vez, girinos, a gente tem uma diversidade enorme de tamanho, de cores e de formatos. E a próxima fase aqui do nosso ciclo é a fase que a gente chama de imago, que nada mais é, fazendo um paralelo com a gente aí, é uma fase de adolescência dos anfíbios, em que ele não é nem mais um girino, mas também ainda não é um indivíduo adulto. Então, apesar dele já ter membros, como os adultos, alguma coloração bastante semelhante ao adulto, ele ainda possui, vejam só, a cauda, tá vendo? Uma cauda que é um resquício da sua fase larval, da sua fase de girino. Então, ele ainda não é nem um adulto, mas também já não é mais um girino. Então, a gente já vê aqui ele começando a explorar o ambiente terrestre, no caso aqui, a vegetação. Aqui um outro exemplo, já bastante parecido, né? Se a gente descartasse essa cauda aqui, já bastante parecido ao adulto, mas ainda assim é um imago. E aí, passada essa adolescência, a fase de imago, né, esse indivíduo vai se metamorfosear, vai se transformar no indivíduo, na maioria das vezes, terrestre, tá? Mas é óbvio que isso por si não caracteriza o fim desse ciclo, né? Algumas outras etapas têm que ser concluídas para que ocorra novamente a reprodução e aí sim a gente feche esse ciclo. Uma dessas etapas é em relação à alimentação. Os anfíbios precisam se alimentar, né? De forma geral, os anfíbios, eles se alimentam, eles têm a dieta do que a gente chama de generalista, ou seja, eles se alimentam basicamente de tudo que se mova e caiba na boca deles. É óbvio que a maioria dessas presas são invertebrados, são insetos, mas a gente tem também outros casos de anfíbios se reproduzindo, se alimentando de vertebrados maiores, como serpentes, morcego. É óbvio que aqui, mais uma vez, é bem mais raro essa observação. Tá? Mas, enfim, serve para ilustrar o que eu estou falando, que apesar da alimentação ser majoritariamente de invertebrados, pequenos invertebrados, ocasionalmente eles podem comer tudo o que caiba na boca deles. Aqui eu acho interessante mostrar essa campanha publicitária, né, que tem tudo a ver aí com a dieta dos anfíbios, né? É óbvio que de forma exagerada, sensacionalista, mas aqui destacando um pouco desse papel dos anfíbios de controladores biológicos, tá? Já que eles se alimentam de pragas agrícolas, de insetos, né, que estão presentes aí na rotina, no dia a dia dos seres humanos, pernilongos, mosquitos, enfim, aranhas. E aí eles mostram o que aconteceria, né, para destacar a importância de controlador biológico dos anfíbios, o que aconteceria com o planeta se os anfíbios fossem extintos. E aí, saindo um pouco aí do sensacionalismo da campanha publicitária, né, mas já trazendo aqui para o mundo, definitivamente para o mundo real, vejam só a importância da dieta dos anfíbios para o controle, por exemplo, de escorpiões, tá? Eu gosto muito de mostrar esse vídeo, tá? E perguntar depois, eu sempre provoco, né? Enfim, o público, os estudantes, enfim, falo, e aí, gente? É ou não é interessante termos sapos, cuidarmos dos sapos dos nossos quintais, tá? Então a gente vê aí que eles não só comem escorpião, como comem com a boca boa, né? Como se fosse uma iguaria do cardápio deles.
Pois bem, então os anfíbios, né, se reproduziram, sofreram metamorfose, transformaram em indivíduos adultos, se alimentaram, mas isso não basta ainda para a gente fechar esse ciclo, né? Além de se alimentar, os anfíbios eles não podem ser predados, eles não podem servir de alimento para outros predadores para completar esse ciclo, né? Se for predado, não vai se reproduzir, não vai completar o ciclo. E os anfíbios, eles servem de alimento, eles fazem parte da dieta de diversos outros seres vivos, de serpentes, de lagartos, de pequenos mamíferos, aranhas, enfim. Ou seja, onde quero chegar? Os anfíbios, eles são também uma peça extremamente chave para o equilíbrio da cadeia alimentar e, consequentemente, para o equilíbrio dos ecossistemas em que vivem, tá? Então, a gente vê aí uma série de seres vivos, de espécies, de grupos que se alimentam de anfíbios, alguns regularmente e outros mais esporadicamente. Mas é claro, né, os anfíbios eles não se entregam tão fácil, então é bastante interessante a gente destacar aqui também que existe uma série de estratégias de defesa em relação à predação, para que evite, para que minimize os impactos da predação nas suas populações, em seu ciclo de vida. Um deles é em relação à cor. A gente tem aqui a estratégia que a gente chama de camuflagem, que é a coloração, o comportamento que faz com que eles sejam confundidos com o ambiente em que vivem. Por exemplo, aqui no líquen, ou casco de árvores ou pedras, está vendo que a coloração se confunde bastante. Isso é uma estratégia de defesa para se esconder, digamos assim, do predador. Aqui um exemplo que eu adoro mostrar em sala de aula. Temos aqui um anfíbio. Vou dar 5 segundos para vocês acharem, tá? Vou dar uma dica. Ele tem mais ou menos esse tamanho aqui, assim, ó. Óbvio que eu não estou apontando para ele agora. Difícil achar, né? Porém, olha aqui onde ele está. Então vejam só como que ele se camufla, como que ele se confunde no folhiço. Aqui a gente, sabendo que tem um, a maioria de nós certamente teve dificuldade de encontrar. Imagine se a gente nem soubesse, a gente estivesse lidando com o chão de uma floresta inteira. Uma outra estratégia de defesa bastante interessante em relação aos anfíbios é o contrário da camuflagem, né? Se a camuflagem eles estão se escondendo, se camuflando, se tornando discretos no ambiente em que vivem, a gente tem o tipo de coloração que a gente chama de aposemática, que é justamente o contrário, é se fazer aparecer demais para o predador. Na maioria das vezes relacionado a uma coloração muito forte, muito viva, amarelo, azul. E na natureza, mais uma vez, isso não é uma regra, tá? Existem exceções, mas na maior parte das vezes, quem tem coloração muito chamativa, essa coloração bandeira, é sinal de que ela se garante de alguma outra forma. Ela quer ser vista e deixar essa mensagem para o predador. Não vem não que eu me garanto de alguma outra forma. E na maioria das vezes isso está associado a algum tipo de toxina, algum tipo de veneno, tá? E aqui eu acho interessante destacar, na Mata Atlântica a gente não tem nenhuma rã, nenhum sapo que é muito venenosa, tá? A ponto de ter casos médicos em relação a seres humanos. É claro que ninguém vai... Bom, primeiro, ninguém vai pegar um sapo e comer, óbvio, não preciso falar isso aqui. E nem muito menos ninguém vai pegar, né? Eu sempre indico nunca pegar num sapo, não tem por que pegar num sapo. Mas, se estando diante de uma situação que isso seja imprescindível, que seja muito necessário manusear, pegar um sapo, nenhum deles vai te oferecer perigo. É só, obviamente, depois que você pegar, você não passa a mão no olho, não enfia na boca, você lava com sabonete e tá tudo bom. Mas a gente tem um exemplo aqui da rã-flecha da Amazônia, que é um dos vertebrados mais venenosos do mundo, tá? E os índios já sabem disso há séculos, tá? Tanto que eles passam a ponta da flecha da zarabatana para pegar a toxina dessas espécies, sopram essa flecha na caça, né? Nos macacos, por exemplo, e isso paralisa os predadores, ou seja, existem espécies sim, não na Mata Atlântica, essa espécie só tem na Colômbia, tá? É importante destacar isso, que tem uma toxina muito forte. Mas aí, poxa, a gente vem falando de diversidade, da exuberância, da riqueza, exaltando os anfíbios, e aí agora a gente vem falar de veneno, né? Poxa, será esse um aspecto negativo para nós, seres humanos, né? Então, até nisso, os anfíbios têm se revelado nossos aliados, tá? Então, como cada espécie produz uma toxina só dela,
a indústria farmacológica está começando a descobrir, a sintetizar uma série de fármacos, tá? A partir justamente, utilizando o princípio ativo descoberto na pele dos sapos, tá? Então a gente tem aí trabalhos sendo desenvolvidos para mal de Parkinson, para diabetes, enfim, para uma série de doenças. Então, inclusive nisso que inicialmente ter veneno aparentaria ser um malefício para nós seres humanos, inclusive nisso, se bem explorado, os anfíbios podem ser nossos aliados. Uma outra estratégia de defesa, muitas espécies elas incham para parecer ser maior do que realmente são e aí espantar os predadores. E algumas têm padrões de coloração, tá vendo que aqui parecem olhos? Então elas vão, incham e ficam de costas para o predador, parecendo ser a cabeça de um animal bem maior do que é. Essa é mais uma estratégia de defesa. A outra estratégia de defesa é se fingir de morto. A gente chama aqui de tanatose, por exemplo. Tá? Então, algumas espécies, quando elas estão ameaçadas, elas se fingem de morto e aí o predador perde o interesse por ela. Então, mais uma estratégia de defesa. Então, ótimo. Ocorreu o amplexo, ocorreu a desova, né, a oviposição, os girinos se desenvolveram, se transformaram, metamorfosearam em imago, que é o adolescente que a gente falou aqui. Esse imago se desenvolveu num adulto terrestre que conseguiu se alimentar e não foi comido, não serviu de alimento para ninguém, né? Ou seja, tudo garantido para o sucesso e, enfim, a gente fechar nosso ciclo, tá? Mas aqui falta um passo bastante importante para a conclusão desse ciclo, que é justamente a atração da fêmea pelo macho, tá? Então o macho precisa atrair a fêmea para a reprodução. Nos anfíbios, normalmente quem atrai, tá? A fêmea escolhe o macho por alguns atributos. Então é o macho que atrai a fêmea, tá? Existem diferentes maneiras do macho atrair a fêmea, através de cores, através de toques, tá? Através de displays visuais, danças, movimentos com as pernas e tal. Mas a mais comum e que está mais presente no nosso imaginário, definitivamente, é em relação à vocalização, ao canto. Então, os anfíbios, eles cantam, tá? Isso não é novidade para a maioria de nós. Eles cantam e a maioria das vezes que eles cantam é para atrair fêmeas. Eles cantam em diferentes contextos sociais, em contexto de combate, em véspera de chuva, enfim. Mas a maioria dos cantos está associado à atração de fêmea ou para avisar para outro macho que aquele território já existe um macho tomando conta dele. E aqui o mais interessante, né, sobretudo no contexto do cantoria de quintal, que eu vou falar um pouco mais para frente, é que cada espécie de anfíbio tem um canto que é só dela. Tá? Então a gente consegue identificar uma espécie sem ver. A gente consegue identificar uma espécie, muitas vezes, só de ouvir, só de escutar aquele canto. Então, por exemplo, se eu estou perto de um brejo e escuto uns barulhos de martelada vindo desse brejo, eu não preciso ir lá e ver para saber que lá tem uma perereca martelo. Basta eu ouvir essas marteladas e eu vou falar, olha, aqui tem uma perereca martelo. E o mesmo em relação à ranzinha cachorro, só dando exemplos rápidos aqui pra gente. A ranzinha cachorro, você escuta esses latidinhos de um brejo, eu vou saber que lá tem a ranzinha cachorro sem precisar ver aquele indivíduo. Ou ainda a espécie assoviadora, ranzinha assoviadora. Se eu escuto esses assovios, eu não preciso ver, eu não preciso ver uma foto, eu não preciso ir lá no brejo, só de escutar, eu sei que aquele ambiente tem uma ranzinha assoviadora. Pois bem, eu vou encerrar esse primeiro módulo, a gente já está quase completando os 30 minutos, tá? Agradeço demais pela atenção de vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os anfíbios e com isso espero que, né, a gente aprenda até a admirar um pouco mais esse grupo da fauna
Enfim, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.